E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aí de conteúdo para vocês. Hoje nós falaremos aí sobre a monarquia britânica, tá bom? Ainda mais levando em consideração que a notícia que saiu hoje, esse vídeo, não sei se esse vídeo está saindo no dia ou no dia seguinte, saiu hoje uma notícia que a rainha Elizabeth II estava sob cuidados médicos. Para tudo, gente, é o seguinte, não pula não. Eu tô gravando esse vídeo porque eu falei no vídeo que a Rainha Elizabeth II estava sob cuidados médicos, mas que poderia vir a falecer. Em breve, pelo menos, ela faleceria por conta da idade avançada. E aí, depois que eu gravei, eu saí para correr, por isso que eu tô assim com essa roupa, assim, tô suado, acabei de chegar. Eu saí para correr e 10, 20 minutos eu recebo a notificação que ela faleceu. Então já fica aqui a errata logo no começo, mas eu coloquei essa possibilidade, inclusive, no vídeo. Fiquem com o vídeo agora. Chegou. Se ela faleceu ou não, a gente não sabe ainda. Mas, mesmo que ela não tenha falecido, ela vai falecer em breve, até mesmo porque ela está... Deixa eu ver até aqui a idade dela. Elizabeth II, deixa eu ver aqui. Elizabeth II. E aí tem muita gente falando, nossa, mas para que funciona a monarquia britânica? Por que alguns criticam, muitos criticam, na verdade, ela presentemente 96 anos. Então tem muita gente falando, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tentar explicar para vocês qual que é a função da monarquia britânica, falar um pouquinho do histórico da monarquia britânica. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo, porque tem muito conteúdo. Tem sociologia, filosofia, história. Estamos fazendo revisão semanal, revisões semanais para o Enem e outros vestibulares. E os links aqui das minhas redes sociais estão na descrição. Lá eu aviso, inclusive, tudo que a gente vai ter. Vamos lá, então, começar. Vamos começar na história para ver onde que chegou a monarquia. Como que ela chegou a esse ponto que a gente vai explicar hoje. Desde a Idade Média, na verdade, 1215, foi redigida a Magna Carta. Uma carta muito importante, uma lei, ainda antes mesmo da Inglaterra. A Inglaterra era um reino, você tinha reinos ingleses, mas você não tinha necessariamente um Estado Nacional. E foi lá assinada por um rei, né, João Sem Terra. Ele recebeu esse nome por ter perdido muitos territórios naquele período, por questão de conflito. Um dia eu conto essa história para vocês com mais calma. Bom, então você já tinha uma Magna Carta, uma lei, que dizia que todo rei das posses ali da Inglaterra deveriam ter, no mínimo, um poder, uma questão consultiva no parlamento. Você está dando mais poder ao parlamento. Isso era uma forma de evitar um abuso, um autoritarismo. Ou alguns vão falar assim, o absolutismo, ainda não é tempo de absolutismo, mas talvez uma semente do absolutismo, que a gente pode dizer, porque ainda não é absolutismo, tá bom? Bom, olha só, no século XIV e século XV, de 1337 até 1453, olho para o lado para as minhas anotações aqui, essas que eu coloco aqui para vocês, a Inglaterra passa por uma guerra contra a França e perde a guerra chamada Guerra dos 100 Anos. Essa guerra teve origens inicialmente em regiões econômicas, por exemplo, a região dos Flanders nos Países Baixos, mas depois você vai ter vários outros motivos. Uma guerra que durou mais de 100 anos, na verdade, e levou a Inglaterra à derrota contra os franceses. Tem toda aquela atuação da Joana d'Arc. Tudo que eu falar tem vídeo aqui no canal, a maioria dessas coisas eu coloco aqui no card para você, nesse card aqui do lado de cá, tá bom? E como consequência da derrota da Inglaterra, a Inglaterra vai se formar enquanto Estado Nacional, vai ver que é necessário formar um Estado Nacional com um exército profissional para se defender, com leis próprias, limites territoriais. E aí você vai ter a Guerra das Duas Rosas, que vai ser lá de 1455 a 1487, como consequência direta do que eu falei para vocês da Guerra dos 100 Anos que a Inglaterra perdeu. E essa guerra vai definir de quem que vai ser o poder para unificar a Inglaterra, formar o Estado Nacional. Vão estar em jogo ali duas casas fortíssimas britânicas, os Yorks, né, a família, os Yorks, contra os Lancaster. E isso, inclusive, para quem eu já falei nesse vídeo, no vídeo que eu falei sobre a Guerra das Duas Rosas, até falamos disso aqui, que isso gerou, inclusive, a Guerra dos Tronos, né? Influenciou o George Martin para a Guerra dos Tronos, né? O Game of Thrones, os Lannister, os Starks.
E até mesmo porque os símbolos dos York eram uma rosa branca, dos Stark, dos Lancaster era uma rosa vermelha. Mas no final dessa guerra, quem que conciliou tudo, reconciliou tudo, na verdade foi uma outra família, os Tudor, que criaram uma rosa branca e vermelha ao mesmo tempo, através da figura do Henrique Tudor. Aqui a gente está falando sim da família que gerou lá depois na frente o Henrique VIII, que criou a Igreja Anglicana como chefe da Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, já no século XVI, e a Elizabeth II. Só que a dinastia Tudor acaba, né, lá na frente, mas é o início do que a gente vai entender como formação do Estado Nacional inglês. Como eu falei para vocês, a dinastia Tudor acaba. Elizabeth II não deixou herdeiros e assume uma outra dinastia que são os Stuart. E eles tentam governar acima do parlamento, ignorando aquela Magna Carta que ainda estava valendo lá de 1215. E aí que a Inglaterra passa por um processo de algumas revoluções. Como, por exemplo, a gente vai ter lá em 1651 o desfecho da chamada Revolução Puritana, porque os Stuart eram anglicanos também, e eles perseguiam católicos e puritanos, que são os calvinistas ingleses. Mas aí, através de uma guerra civil, eles conseguem derrubar a monarquia, a dinastia Stuart e a monarquia. Durante um breve período, a Inglaterra se torna uma república, né? É a República de Cromwell, que vai ser ali governada por Oliver Cromwell como principal membro do parlamento. E vai de 1661, né? Durou, na verdade, até 1661. E depois ela foi derrotada, né? O Oliver Cromwell faleceu, o filho dele assumiu, o Richard Cromwell, mas não tinha muito poder, e foi derrotada e assumiu, voltou a monarquia britânica através de uma segunda leva dos Stuart, o Carlos II e o James II, também conhecido também em alguns aspectos, dependendo da região, como Jaime IV. Então volta a monarquia Stuart ao poder, uma monarquia absolutista que não respeita o parlamento. E aí você tem uma nova etapa desse processo revolucionário, que aí agora a gente vai chamar de Revolução Gloriosa, que vai ser, o desfecho vai ser em 1688. Eu contei essa história, Revoluções Inglesas é um dos vídeos mais legais aqui do canal, vou deixar no card aqui para vocês, onde William III, ou melhor dizendo, traduzindo aqui, o Guilherme III, príncipe de Orange, príncipe dos Países Baixos, entendam como Holanda, ele apoia lá os interesses dos cabeças redondas, da burguesia britânica, dos puritanos, e ele acaba, até mesmo porque ele era casado com uma filha do James II, né, que era rei da Inglaterra, e o James II não ligava para ela, porque o James II se tornou católico e ela era puritana e tal. O Guilherme de Orange, através do apoio aí da burguesia britânica, ele consegue, através de uma guerra, tirar essa dinastia, essa segunda leva da dinastia Stuart do poder, e ele assume o reinado. Então quer dizer que um príncipe holandês, de fato, assume o reinado da Inglaterra, se torna o rei da Inglaterra. Só que em 1689, é aí que a gente precisa chegar, ele assina a Declaração de Direitos, Bill of Rights. O que é a Declaração de Direitos? Definitivamente, e isso agora sim estende até agora, definitivamente a monarquia britânica é considerada uma monarquia constitucional parlamentar. O rei, ele existe, ele tem funções, mas ele não pode estar acima de qualquer lei, não pode estar acima de qualquer lei elaborada pelo parlamento britânico. Então, em 1689, dá-se início ao que a gente conhece hoje como uma monarquia constitucional parlamentar. Vai passar por outras dinastias, mas há a preservação da monarquia constitucional parlamentar, tá bom? Para a gente entender um pouco mais e chegar até hoje, tem alguns outros dados para vocês. Por exemplo, o século XX é muito importante para a gente entender. O século XX a gente vai ter essa monarquia, ela se mantém como constitucionalidade e hereditariedade, então fica na família da dinastia. Só que em 1926 ocorreu a chamada Declaração de Balfour. Por que ela chama isso? Porque ela foi presidida pelo, na época, o primeiro-ministro britânico, o Arthur Balfour. O que é isso?
A Declaração de Balfour reconhece, atenção, a independência total de alguns estados, como, entre eles, Canadá, que faziam parte do Império Britânico, Austrália, Nova Zelândia e o Estado Livre da Irlanda, tá? Entre outros. Definindo situação de igualdade entre esses estados. Definir isso aí pós-Primeira Guerra Mundial, é queda dos impérios, o Império Britânico e tal, pós-Primeira Guerra Mundial, né? Então você define igualdade, certo? Porém, fidelidade à coroa, se esses estados assim quiserem. Então eles estão livremente associados ao que eles vão chamar de Comunidade Britânica de Nação, certo? Eles podem continuar ainda com a coroa, mas essa coroa não manda neles. É uma fidelidade, é uma questão de fidelidade à coroa. Vocês já ouviram falar, né? Por exemplo, você sabia que a Austrália, ela não faz parte ao Reino Unido e tal? Não faz. Mas eles têm a rainha da Inglaterra? Tem, porque eles definiram que continuariam com fidelidade à coroa. Mas é um estado independente, a Austrália é um estado independente. O Canadá, a mesma coisa. Você já deve ter visto falar muitas vezes aí da contagem de gansos, aquilo também vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Professor, sabia que todos os gansos em todos esses países pertencem à coroa britânica? Errado. Gansos em até uma distância de 4 ou 5 quilômetros em águas internacionais da Inglaterra pertencem à coroa britânica. É uma tradição que vem desde o século XIII, século XII, se eu não me engano. E aí você tem a chamada contagem de gansos, né? É uma questão muito mais simbólica aí nesse caso. Bom, enfim, mas esses países, eles se tornaram independentes já no século XX, em relação à coroa britânica, mas ainda mantendo, se eles quisessem, a fidelidade em relação à coroa, tá bom? Tá bem, mas o que é a monarquia britânica, ou qual que é a função da monarquia britânica hoje? Essa função tem se reduzido, eu já quero que vocês entendam que tudo que eu for falar aqui tem se reduzido. A popularidade da monarquia britânica, ela reduz também com o tempo, tá? Dependendo da situação. A tendência é reduzir, mesmo que não acabe, é muito difícil falar que vai acabar. A monarquia britânica é definida com a chefia do Estado. Então você tem a rainha, nesse caso a Elizabeth, se ela faleceu vão discutir a hereditariedade, você vai para o príncipe Charles, que seria o primeiro da linha sucessória, mas ele não é popular, você tem toda uma questão política também, o que vai ser feito a partir dali, mas é o chefe de Estado ou a chefe de Estado. Tem o poder de convocar o parlamento, então quer dizer que não é uma monarquia que fica só ali parada. Isso desde a Declaração de Direitos, lá de 1689, o poder de convocar o parlamento, sancionar leis criadas pelo parlamento, nomear ministros e comandar as forças armadas. Aí que tá, que é muito importante. As forças armadas estão sob chefia da monarquia. O que eu quero que vocês entendam inclusive o príncipe William teve na guerra, não lembro se foi na guerra do Afeganistão, do Iraque, o príncipe William esteve pelas tropas da OTAN, enquanto o Woody e Han estão se pegando ali, né? Fala de monarquia, eles ficam nervosos. O príncipe William esteve, inclusive, né, na sua mocidade é sacanagem falar. A monarquia contribui significativamente, ou através de leis pelo parlamento, convocação de parlamento, é ela que inclusive vai fazer a nomeação do primeiro-ministro. Não, mas assim, ela que escolhe? Não, mas tem que passar por ela. O ponto final é dela. Eu vou dar um exemplo. O primeiro-ministro escolhido, a Inglaterra vive aí, né? Acabou de escolher uma nova primeira-ministra. Como é que funciona? Entre os partidos escolhidos pelo povo no parlamento britânico, o povo escolhe o parlamento, vota diretamente no parlamento. Os partidos que têm a maioria no parlamento, ou o partido que tem a maioria, tem o direito de escolher o primeiro-ministro que vai governar a Inglaterra. E aí ele vai ter que receber lá a bênção da rainha. Tá? E ele se torna um amigo ou uma amiga confidencial da rainha. Tá bom? É ele que governa, é o parlamento, é o primeiro-ministro ou a primeira-ministra. Mas precisa passar aí pela rainha, certo? E então você tem todas essas questões. Na prática, o primeiro-ministro governa mesmo. A rainha, ela acaba tentando a rainha ou o rei, seja lá qual tempo que você estiver vendo isso, tenta não ser contra as medidas do parlamento, sanciona geralmente as leis, respeita o voto do parlamento. Tá? Pode barrar, colocar veto? Pode.
mas é uma política que ela tem feito, na verdade, a monarquia tem feito desde 1703, ou seja, desde o início do Bill of Rights, da Declaração de Direito, que a monarquia não se opõe ao parlamento, tá bom? Mas em relação às Forças Armadas, eu queria falar isso para vocês. Ela chefia as Forças Armadas, inclusive declarações de guerra ou não. A Guerra das Malvinas, você teve uma declaração pela coroa. Mas, lembra, na época a primeira-ministra era a Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro, que ela, sim, de fato, propôs aí a Guerra das Malvinas nos anos 80 contra a Argentina. Mas tem que passar pela rainha. Ou seja, o que eu quero dizer é que a monarquia britânica, ela diretamente está associada às guerras feitas pela coroa britânica, pela Inglaterra, no mundo, principalmente quando a gente fala aí desde século XIX, século XX, século XXI. É o que a gente vai chamar de imperialismo britânico. Então a coroa britânica é responsável, sim, inclusive pela morte de milhões de pessoas aí em continentes pauperizados, a África, domínio imperialista britânico, na Ásia, na Índia, por exemplo, na China, por exemplo, sabe, através da Guerra do Ópio, sabe? Vamos trazer para cá, Guerra do Afeganistão, tropas da OTAN, né? Que chefia lá a parte britânica é a coroa britânica, certo? Então é isso, entendam isso que é muito importante. Então não é uma monarquia que fica ali inerte, parada, tá? Não é, não é. Tá? Apesar de ser uma monarquia constitucional parlamentar, geralmente se o parlamento coloca, define que pode ser haver uma declaração de guerra, enviar tropas, a monarquia aceita, ela poderia sancionar, ela poderia vetar em alguns aspectos. Não, ela não tenta não entrar em desacordo com o parlamento. Vamos lá, renda. Vocês devem também estar se perguntando, da onde que vem o dinheiro da monarquia britânica? É uma questão confusa, mas que inclusive gera polêmicas dentro da Inglaterra, que isso reduz ao longo do tempo a popularidade da monarquia britânica, tá? A renda vem de cofres públicos. Arrecadação pública na Inglaterra. Eles não recebem mesada, alguma coisa, mas vem de arrecadação pública. E aí, por leis, tá? Que geram esses cofres públicos, parte é colocada em investimentos privados da monarquia. Então a monarquia tem investimentos privados. Elas arrecadam do público e depois investem no privado. 2 exemplos aqui para vocês. Eu não sei a pronúncia, Private Purse, né? Que é a caderneta privada, e também o Sovereign Grant Act, que foi um ato do parlamento, esse atual, desde 2011, que define que há um imposto para a monarquia, certo? Para ela investir em sua caderneta privada, para ela continuar, continuar é sensacional, as funções da monarquia, que são essas funções que a gente viu agora há pouco, que para eles é muito importante. Tá bom? Se essa monarquia um dia vai acabar ou não, aí já são outros 500, mas ela continua forte. Inclusive reduziu boa parte das finanças, da poupança e tal, mas o luxo se mantém. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração. Grande beijo, fui!